felicidade de estar com vocês. Eu quero trazer uma palavra em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 até o 20. Nos diz a palavra do Senhor: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, não sei que nem é frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres um ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não pareças a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos aqueles que, quanto amo, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Queridos, quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, nós vemos aqui que é acerca do Apocalipse, né? Nós vemos aqui que é as revelações dadas a João, né? João estava na ilha de Patmos. Quando você lê o capítulo 1 lá, você vê que João ele estava na ilha de Patmos, todo isolado, mas eu acho interessante que aquilo ali não impediu com que João ele pudesse ter as revelações que Deus tinha na vida dele. João estava num local incomum, num local que aparentemente muito isolado, certamente, claramente isolado, mas aquilo ali não impediu dele escutar as revelações que Deus queria para a vida dele. Na nossa vida não é o local que nos impede de ter as revelações que Deus tem na nossa vida. O único que pode impedir de nós realizarmos aquilo que Deus quer na nossa vida somos nós. O local não nos impede. O local é importante que nós frutifiquemos nas nossas vidas. Nós vemos nas cartas de Paulo, muitas cartas que Paulo ele estava na prisão. E aquilo ali não impediu com que Paulo escrevesse as cartas para as igrejas. Aqui é um detalhe o seguinte: João estava com o corpo preso, mas a sua alma ela estava solta. E aquilo ali não impediu com que João levasse a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que no capítulo de número 1, vocês podem ver que no capítulo de número 1 as revelações que Jesus dá ao anjo, e o anjo a notifica a João. Ou seja, lá no Apocalipse era o seguinte: Jesus mandava para o anjo e o anjo passava para João as revelações. No versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, fala lá: Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam o que nelas está escrito, porque o tempo está próximo. Muitas pessoas acabam menosprezando o Apocalipse. Eu não vou ler o Apocalipse porque tem muita coisa errada, tem muita coisa muito esquisita. Mas o negócio é o seguinte: o diabo jamais quer que você leia o Apocalipse, porque o Apocalipse ela é o triunfo da igreja e a derrota do diabo. Nós vemos aqui que o Apocalipse ele traz o fim de todas as coisas e o triunfo da igreja. Então, é importante nós guardarmos tudo que nela está escrito. Vale a pena ler a carta de Apocalipse, as revelações dos fins dos tempos. Nós vemos aqui que logo depois
acontece que tem a revelação do Cristo glorificado. João, ele tem a revelação do Cristo glorificado, que tinha cabelos brancos como uma lã, a partir do versículo de número 9, no versículo de número 11, tem as revelações acerca do Cristo glorificado. O seu cabelo era branco como uma lã, seus olhos como duas tochas de fogo, né? Seus pés semelhante a um latão reluzente. Então, assim, João, ele teve a visão do Cristo glorificado. Outra coisa também, João, ele teve também a visão que Cristo, ele estava no meio dos 7 castiçais e com as suas 7 estrelas. O que referia as 7 estrelas e os 7 castiçais? Os 7 castiçais refere-se às igrejas, às cartas dadas às igrejas. E as 7 estrelas refere-se aos anjos que estavam naquelas igrejas. E Cristo estava na frente dos 7 castiçais. Então, primeiro contemplamos o que? A introdução do livro do Apocalipse, né? Que Jesus manda a notificação para o anjo e o anjo manda a notificação para João. Segundo, nós vemos aqui a importância de ler o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e guarda o que está escrito. E terceiro, nós vemos a visão do Cristo glorificado. E quarto, nós vemos aqui Jesus na frente dos 7 castiçais, que são as igrejas, e as suas 7 estrelas, que são os anjos. E agora, nós vamos ver agora Jesus trazendo a palavra para as igrejas. Em quinto lugar, falando. E agora Jesus, ele traz várias palavras para as igrejas, né? Envia para o anjo e o anjo manda para João. Nós vemos aqui o seguinte. Temos a carta de Éfeso. Éfeso era Jesus, ele sempre começava uma carta elogiando uma igreja. Ele elogiava uma igreja e logo após ele apontava algo que precisava ser corrigido. Prova disso, vemos Éfeso. A igreja de Éfeso, o que era? Versículo 2 do capítulo 2. Eu sei as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e se tu achaste mentirosos, que sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então nós vemos aqui que primeiro Jesus, ele pontou um elogio para a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, eu sei que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são apóstolos. Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, mas agora ele aponta um detalhe que precisa ser corrigido sobre aquela igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Então Jesus, ele já vai com a advertência à igreja de Éfeso. Aí agora nós vamos ter a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes. Cada uma delas tinha uma característica diferente uma da outra. A igreja de Sardes, por exemplo, Jesus, ele fala: tem nomes que vives, mas está morta. Só tem nome que vives, mas está morta espiritualmente. Não tem vida com Deus. E agora, diferentemente de outras igrejas, que agora eu vou adentrar onde eu li, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, vocês podem observar que a igreja de Laodiceia, Jesus não entra fazendo um elogio de cara. Jesus, ele já vai começar apontando erros, já vai começando apontando coisas que precisam ser revidas. E agora nós vemos aqui que Jesus, ele se apresenta primeiro, né? E Jesus fala: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Mas Jesus agora não vai começar com um elogio à igreja
de Laodiceia. Jesus vai falar assim, ó: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso aqui é o seguinte: uma pessoa que tem vida dupla. Ô Vitor, eu vou até 8h50? Pode ser. É 8h50? Ah, tá, beleza. Aí, o que acontece? Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, pessoa que tem vida dupla. Não sabe se está com o pé na presença de Deus ou se está com o pé no inferno. Outra coisa também, pessoa que está em cima do muro. Pessoa que não sabe se está realmente firme na presença de Deus. Se está do lado de Deus ou se está do lado do diabo. Porque no Evangelho é o seguinte: nós temos que escolher que lugar nós estamos. Se nós estamos do lado de Deus ou se nós estamos do lado do mundo. Se nós estamos do lado de Deus ou se nós estamos do lado do diabo. O diabo, para ele, tanto faz se você está com um pé lá e um pé cá. Mas Deus não. Deus, ele te quer integralmente, inteiramente para ele. Deus, ele não vai te aceitar pela metade. Isso aqui era a igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna. Uma igreja que ficava com um pé lá e um pé cá. E aquilo ali, Deus não aceita isso. Deus, ele quer você por inteiro. Deus quer seu coração por inteiro. Deus, ele não vai aceitar você pela metade. Você pode observar também lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Quando o profeta Elias vai falar lá: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Baal, siga. Se é Deus, siga. O povo de Israel naquela época não sabia se ficava do lado de Baal ou do lado de Deus. Mas Deus não vai aceitar o povo pela metade. Ele queria o povo inteiramente para ele. Não tem como. O evangelho é esse. Não tem como nós estarmos divididos, com o coração dividido. Não tem como nós termos dois amores. Igual Jesus fala, né, na sua palavra em Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, senão odiar a um e amar ao outro. E a pergunta que nós temos que dizer para nós, para a nossa vida: que lado nós estamos? Que lado nós estamos? Ah, mas eu posso estar de qualquer maneira bebendo, fumando, de qualquer maneira, e Jesus vai me aceitar. Não tem como. O seu coração tem que ser entregado totalmente para Jesus. O seu coração tem que estar inteiramente para Jesus. Ah, mas tem como eu estar bebendo, ficando doidão, indo para balada, fazendo de qualquer maneira, e Jesus vai me aceitar de qualquer maneira e eu vou para o céu. Não tem como você ir para o céu. Se você chegar numa rua e você perguntar para uma pessoa viciada se ele quer ir para o céu, se ele vai para o céu, ele é óbvio que ele vai dizer que vai para o céu. Mas ele não vai aceitar renunciar aquilo que ele tem para seguir Jesus, para ele estar do lado de Jesus. Então não tem como nós termos um coração dividido, não tem como nós estar com um pé no Calvário e um pé no inferno. Tomara que foras frio ou quente, ou seja, o que Jesus quer dizer aqui? Tomara que você tivesse decidido que lugar você estaria. Porque não tem como a gente tentar colocar uma aparência diante das pessoas e na verdade nos bastidores nós não estamos com Deus. Às vezes a gente está de fachada dizendo eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós não somos de Deus. O evangelho é sinceridade, o evangelho é renúncia, o evangelho é renúncia. Jesus fala na sua palavra, Mateus capítulo 16, versículo 24, se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é renúncia.
E eu não falo de religiosidade, não. Eu falo da palavra de Deus. Eu não falo de placa de igreja, eu falo da palavra de Deus. Nós temos que decidir seguir a Jesus de verdade. Nós temos que nós temos que deixar as coisas desse mundo e ir até Jesus. Deixar a bagagem desse mundo e ir até Jesus. Jesus fala que a porta ela é estreita. Apertado é o caminho que conduz para a vida, e largo é a porta que conduz para a perdição. Continuando aqui para mim e falando o texto: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que quer dizer aqui é o seguinte: a igreja de Laodiceia era numa cidade que era rica. E vamos pensar aqui, uma igreja que tem um dízimo alto, vamos conjecturar aqui, vamos meditar aqui, pensar aqui comigo. Uma igreja que tinha um dízimo alto, uma igreja que não tinha nada falta, quem sabe aplicando para nós, uma pessoa que talvez não tem nada de falta, não tem nada a faltar, não tem nada a pensar, pensa que está rico, mas não é nada. Porque o que importa para Deus não é a nossa aparência, é o nosso coração. Às vezes a gente preocupamos muito com terno, vestido e terno e gravata. Mas Deus está olhando além do que o homem pode pensar. Quando Davi foi escolher, na verdade, dizendo assim, quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé escolher aqueles jovens, e o profeta Samuel bateu o olho naquele jovem e foi chamada a atenção de Deus, que Deus não vê com a aparência, mas Deus vê o coração. É porque Deus ele contempla além da aparência. Deus ele contempla o coração. Isso é natural de nós seres humanos, isso é muito normal de nós seres humanos, nós ficar empolgado com a aparência. Ficar empolgado, a gente bate o olho, nossa, aparência. Isso é normal. Isso é de nós seres humanos. Isso é normal. Mas Deus ele vê além do que nós vimos. Deus vê o coração. E como está o nosso coração? Jesus vai nos dizer na nossa palavra, em Mateus capítulo de número 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, que era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja achava que tinha todas as características, achava que estava bem vestida, achava que estava rica, mas só tinha nome de rico, mas na verdade não tinha nada de riqueza. A riqueza espiritual não tinha, não ajuntava tesouro no céu. Sua chamada termina em 15 minutos. Tem quantos minutos aí, ô Vitor? Termina em 15 minutos. Mais 5 minutos. Ah, tá. Aí continuando aqui. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então nós vemos aqui que o interessante é que Jesus, além de apresentar aqui o que a igreja precisava de melhorar, Jesus ele apresenta aqui o escape. Ele apresenta aqui a solução. Eu aconselho-te que compres de mim um ouro provado no fogo, para você se enriquecer bem. Eu também te aconselho a comprar um colírio da minha mão, para ungir os teus olhos, para que tu vejas, e que você compra vestes, para que vistas e não apareça tua vergonha. É a mesma coisa de Jesus dizer assim, ó, a porta está aberta. Hoje eu sou advogado, mas lá na frente eu serei juiz. Hoje Jesus é advogado. A 1 João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado junto para o Pai, Cristo Jesus. Jesus hoje é advogado. Ele está para defender a sua causa. Ele está aqui para justificar o teu pecado. Ele está para perdoar e limpar você de todo o pecado. Hoje ele é advogado, mas amanhã, quando ele vir buscar a sua igreja,
quando ele vir arrebatar o seu povo, quando ele vir te buscar também, porque você também pode morrer, eu também posso morrer, eu não sei o que possa ser o meu 1 segundo daqui, eu não posso garantir meus 5 minutos de vida, nenhum de nós podemos garantir daqui 10 minutos de vida. Aí depois ele vai ser o seu juiz, ele vai julgar aquilo que você fez. Hoje ele é advogado, ele está para justificar o seu pecado, ele está para perdoar o seu pecado, ele está para pagar, para te perdoar de todo pecado. E agora o versículo 20, o versículo 19. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amam, pois ser zeloso e arrependa-te. A nossa vida com Deus é arrependimento dia após dia. João Batista fala lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. A nossa vida, ela é arrependimento constantemente. Nós se arrepender dos nossos pecados. Porque a nossa vida com Deus é arrependimento. Arrependimento, arrependimento. E Jesus, ele repreende e castiga todos aqueles que amam. Essa palavra de Deus, ela é para exortar, porque ele quer um escape para a sua vida. Escapa-te enquanto é tempo. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Imagina Jesus falando para você: eu estou à porta e batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Entrarei em sua casa, porque Jesus, ele não é igual ao diabo. O diabo, ele vai roubar a porta do seu coração e entrar com coisas que venham te afastar da presença de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, primeiro você dá ouvir a voz de Deus e abrir a porta. Aí Jesus vai entrar na sua casa e vai cear com você e ele com você. É necessário você aceitar a palavra de Deus para a sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Aceite Jesus como o único salvador pessoal da sua vida. Jesus está te chamando. O amanhã eu não te garanto. E nem eu garanto o meu amanhã. Porque eu sou carne, assim como todos nós. Nós todos